Olá, eu sou o professor Wesley Góes e este é mais um vídeo auxiliar da disciplina Projeto de Elementos Estruturais de Aeronaves 1. O objetivo deste vídeo aqui é fazer a aplicação de determinação de centro de cisalhamento, né, de seções abertas delgadas e de seções, na verdade, abertas, delgadas e idealizadas. Né? Então, o objetivo aqui, né, é determinar justamente o centro de cisalhamento dessa seção, que tem o plano de simetria aqui, que é o eixo Z. O centro de cisalhamento ele se encontra sobre esse eixo Z, como a gente já discutiu em outros vídeos. E o objetivo aqui é determinar o centro de cisalhamento em relação ao ponto O. A gente também já viu nos vídeos anteriores que o centro de cisalhamento é uma característica geométrica da seção transversal. Eu só vou colocar aqui os elementos geométricos dessa seção, né, que é base B e altura H. Lembro aqui que essa seção é idealizada e dentro do que a gente já mostrou na teoria, nos vídeos anteriores, para a gente definir o centro de cisalhamento, basta a gente aplicar aqui, nessa condição de seção aberta, um fluxo de cisalhamento que seja coerente, ou seja, que saia de um dado ponto, né, e chegue em outro ponto. Tá? Tudo bem? Então, a gente está aqui. Eu poderia definir qualquer fluxo de tal forma que fosse coerente. Eu poderia, né, definir um fluxo saindo do ponto A1, né, e chegando aqui em A1, tá, no sentido anti-horário, ou definir aqui esse fluxo, por exemplo, em relação ao ponto O, horário, saindo de A1 e chegando em A1. O que a gente precisa aqui, simplesmente agora, é com base na expressão, né, de determinação do fluxo em cada uma das paredes, né, o fluxo QI em cada uma das minhas paredes, observar aqui qual é a variação que a gente tem de fluxo a partir da variação de momento estático. Por exemplo, aqui entre as áreas 1 e 2, o momento estático ele vai ser constante. Então, aqui, entre essa parede, na verdade, entre esse boom A1 e esse boom A2, eu vou ter o mesmo fluxo aqui Q1. Tá? Para uma condição aqui, né, dentro do que a gente viu na teoria, né, que eu passo um plano de corte, faço por equilíbrio e chego nessa expressão aqui, entre o boom A2 aqui e esse outro boom A2, eu vou ter o mesmo momento estático, só que um momento estático diferente do momento entre A1 e A2, e aí me caracterizando um outro fluxo Q2. Tá? E como a seção é simétrica, aqui em cima eu vou ter o mesmo fluxo Q1. Tudo bem? Então, o que a gente precisa fazer é justamente a definição, né, do fluxo de cada um desses trechos de parede, transformar esses fluxos em força, que é multiplicar o fluxo pelo comprimento da parede, né, porque o fluxo é força por unidade de comprimento. Quando eu multiplico pelo comprimento, eu encontro a força, fazer a redução desse sistema de força para uma única equivalente num dado ponto, e aí a gente consegue determinar o centro de cisalhamento. Então, por exemplo, para a parede 1, né, eu considero aqui um cortante qualquer, porque a gente já viu na teoria que é uma característica geométrica, independe do cortante. Aqui um cortante aqui que a gente assumiu, né, um cortante que me gera esse fluxo aí, né, nessa condição horária. Tá? Então, eu tenho um cortante, o momento estático de 1, a inércia da minha seção transversal, que é muito facilmente determinada, né, a inércia aí vai ser determinada pelo transporte das áreas, já já a gente faz isso daí. O que a gente precisa agora caracterizar é só o MS1. O momento estático de 1, na verdade, eu posso utilizar uma seção aqui. Por exemplo, eu passo essa seção aqui, qualquer S, entre a área 1 e a área 2, e para eu calcular o momento estático, ou eu pego a direita da seção, ou a esquerda em módulo vai me dar o mesmo momento estático. Claro que aqui é muito mais fácil calcular pelo lado direito da seção. E o momento estático, na verdade, vai ser a área A1 vezes a distância aqui entre o eixo que passa pela área e o meu eixo centroidal. Então, nesse caso aqui, ó, o MS1 é a área da minha seção, que é 0,5,
0,5, vezes a distância, né, que é a altura, dividido por 2. A altura é 25, então 25 dividido por 2. Então, 25 dividido por 2. Essa, na verdade, é o meu momento estático. E a minha inércia aqui desse problema, na verdade, ele vai ser dado por quem? Vamos calcular a inércia aqui também, para a gente ter a inércia já. A inércia da minha seção transversal, ele vai ser desenvolvido, vai ser determinado a partir do transporte das áreas, né? Que é 2 vezes a área 1 vezes a distância, né? Entre o eixo que passa pelas áreas e o eixo de referência, Z, né, que é o eixo simétrico, que é 25 dividido por 2 ao quadrado, mais, ou seja, o que eu estou fazendo aqui, por exemplo, é o da área 1, e agora aqui a gente vai fazer o da área 2, que é 2 vezes 0,5 vezes 25 dividido por 2, né, ao quadrado. Essa inércia aqui, ela me dá 25 ao quadrado dividido por 2, isso daqui igual... Ou seja, a inércia aqui, ela vai me dar 312,5, né, centímetros a quarta. Tá? E essa daqui dá 12,5 dividido por 2, né, que dá o 6,25. Tá? Deixa eu colocar aqui. Né, o momento estático aqui, ó, me dê 6,25. Então, no caso aqui do Q1, ou seja, o fluxo, né, nesse primeiro trecho aí, ele vai ser dado, né, 6,25V dividido... Opa, eu não vou colocar aqui o valor da inércia para a gente não poluir tanto aqui a redução do sistema de força. Vocês vão ver já já, tá? É só por isso que eu não quero. Mas a gente já tem aqui o valor calculado da inércia. Para o trecho 2, né, o que eu vou ter é o momento estático aqui, ó, calculado para uma seção aqui, ó, qualquer. Entre os booms A2 inferior e A2 superior. Então, eu passo aqui, ou eu pego essas duas áreas de baixo, né, vezes a distância de cada uma delas em relação ao eixo Z, ou as áreas de cima. Vocês estão vendo que elas me dão o mesmo momento estático em módulo, é o mesmo. Então, a gente pega ou uma ou outra situação, tá? Eu estou fazendo aqui, ó, né, a consideração, né, por exemplo, pegando, né, a direita, que vai me dar sempre o valor positivo, mas é sempre o mesmo valor do momento estático em módulo. Então, eu tenho aqui que o MS2, na verdade, ele vai ser 0,5 vezes 12,5, né, vezes 12,5, mais 0,5 vezes 12,5. Isso daqui me dá 0,5 vezes 25, que me dá os 12,5. Então, o Q2, o momento estático, já foi calculado. Então, o fluxo na parede 2 vai dar 12,5 V sobre IZ. Perfeito. Então, eu tenho agora na minha seção cantoneira aqui, eu tenho na minha seção C, de eixo de referência aqui, Z, as seguintes forças, né? As seguintes forças. Eu vou pegar o fluxo Q1 e Q2 e multiplicar pelos comprimentos. Então, eu vou ter uma força aqui, ó, F1, que vai ser dado por quem? 6,25 V sobre IZ vezes esse comprimento da base, né, da parede 1, que é vezes 10. Tá? Eu estou transformando isso daqui
fluxo por força, tá? Porque a questão na sequência é justamente fazer aqui a redução do meu sistema de forças. Aqui eu vou ter uma força F2, aqui é o ponto O. A força F2, ele vai ser 12,5 V sobre IZ vezes o comprimento, que é a altura, que é 25, e em cima eu tenho novamente o F1, né? O F1 que vale 6,25 V IZ vezes 10. Então, perfeito. Então, dessa situação aqui, eu vou fazer uma equivalência de forças, ou seja, eu enxergo esse F1 e F1 aqui como binário, ou seja, eu posso transformá-lo no binário. É só multiplicar 6,25 vezes o braço, que é 25. Isso aqui vai me dar 1.562,5. Então, eu vou pegar aqui 6,25, vezes 10, me dá 62,5, vezes o braço, 25, me dá 1.562,5. Então, é como se eu tivesse essa situação aqui, ó, é como se eu tivesse essa daqui, ó. É a mesma, é igual, é mecanicamente equivalente. Então, eu vou ter uma F2 aqui, valendo 312,50 V, que é justamente 12,5 vezes o 25 da expressão anterior, que é 312,5 V, dividido pela inércia, pelo IZ, e uma tendência de giro, né, dado pelo binário que eu acabei de calcular, que foi F1 vezes o braço de 25. Né? O F1 é 6,25 vezes 10, 62,5, vezes 25, me dá 1.562,5 V sobre IZ. Ora, qual é a situação agora que me dá o centro de cisalhamento? É eu sair dessa situação, né, de força binário para uma condição somente de uma única força aplicada no meu sistema, que é equivalente ao original, posicionada aqui em relação a uma dada referência do eixo, tá, de simetria. Como o meu momento aqui é no sentido horário, para eu ter essa equivalência agora que eu vou escrever, eu preciso obrigatoriamente ter essa força aqui, ó, posicionada, né, posicionada à direita não, à esquerda do meu ponto O. Então, eu vou ter aqui, obrigatoriamente, né, essa força F2 posicionada a uma distância D, que quando eu trouxer ela para cá, né, ela me dá essa situação aqui de momento. É justamente isso que eu quero descobrir. Qual é a distância D em relação ao ponto O, onde eu posiciono, tá, essa força aqui, F2, que me dá, né, esse momento aqui descrito. Então, é esse o cálculo que a gente vai fazer. Então, a força 312,50 V sobre IZ vezes a distância é igual aqui, ó, a o momento, né? Ou seja, eu tenho que ter a situação anterior. 1.562,5 V sobre IZ. Tá? Então, o cortante não importa, a inércia ela vai sumir, e eu tenho aqui que o D, na verdade, ele vale 5 centímetros, ou seja, o D é o centro de cisalhamento. É a posição para onde, se a resultante, né, ou seja, se a resultante das seções de cisalhamento, né, do fluxo de cisalhamento aqui, né, ela passa, que no caso aqui vai ser, né, a F2, que é igual à força cortante, ela me dá,
não é, na verdade, só flexão, não me dá torção. Então, esse ponto é definido como centro de cisalhamento. Uma outra situação aqui interessante é justamente que a resultante, né, dessa força da redução, que é F2, é igual à força cortante. Né? Por definição, a gente já viu isso no vídeo. E quem é aqui, no caso, a força F2? É 312,5 né, V igual a V sobre Z. Veja que essa situação aqui, ó, ela consegue me dar a inércia da seção que a gente calculou anteriormente. É uma forma da gente descobrir aqui, ó, centímetros a quarta. É uma forma da gente conseguir descobrir se a inércia da minha seção ela foi calculada, né, corretamente ou não. Eu sei que a resultante vertical do fluxo de cisalhamento, né, ela vai me dar a força cortante. E com essa situação eu consigo recuperar a minha inércia que foi anteriormente calculada aqui, ó, né, ela foi anteriormente aqui calculada pelo transporte, né, pelo transporte aí, das áreas, né, aplicando o teorema dos eixos paralelos. Tá? Então, até o próximo vídeo sobre esse tópico aqui, de determinação de centro de cisalhamentos, por enquanto em seções abertas, né, de seções transversais de parede delgada, né, idealizada e abertas. Tá?